Muito bom, galera. Vamos começar. Vamos iniciar o nosso estudo sabendo o que significa essa expressão seviana, tá? Seviana. Bem, o que é este objeto geométrico seviana? A seviana no triângulo é um segmento de reta que parte de um vértice e vai de encontro ao lado oposto a esse vértice ou ao prolongamento desse lado, tá? As três principais sevianas são a seviana chamada mediana, aí a seviana chamada bissetriz e a seviana chamada altura. Eu vou mudar a tela aqui, eu vou levar vocês para um programa de geometria dinâmica e eu vou mostrar para você o que é a seviana e vamos conversar sobre essas três sevianas aí agora, tá? A mediana, a bissetriz e a altura. Então eu vou mudar de tela. Muito bom, você está vendo agora a tela mudada. Você está percebendo um triângulo ABC? É um triângulo qualquer, tá, pessoal? Estou colocando um triângulo escaleno, que é para ficar até mais fácil a explicação. Então vamos lá, o que é uma seviana? Olha, eu vou construir uma seviana partindo do vértice A. Aí eu venho aqui, ó, eu marco algum ponto no prolongamento aqui do lado BC. Deixa eu marcar de novo o ponto aqui. Aí, ó, um ponto D, tá? De modo que eu agora vou e faço um segmento de reta. Olha, vai sair do vértice A e vai até esse ponto D. Pronto, um segmento de reta que o programa aqui está chamando de F, né? Esse segmento de reta aqui, pessoal, é uma seviana. É um segmento de reta que parte de um vértice e vai até o lado oposto, tá? Se eu mover esse ponto aqui para a direita ou para a esquerda, eu estou movendo esta seviana, viu? Então qualquer segmento de reta que tem essa característica, ela pode ser chamada de seviana, tá? Até se a gente fizesse o prolongamento dos lados aqui também, tá? E aí esse ponto D podia percorrer, né, nesse prolongamento, que não seja o lado, né? Aí a gente também está falando de sevianas, tá bom? Agora tem três sevianas que são especiais, três, tá? Então eu vou voltar aqui e vou falar da primeira para vocês, a seviana chamada mediana. O que a mediana é? A mediana é a seviana que vai sair de um vértice, tá? E divide o lado oposto ao meio, tá? Mediana. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma tela onde eu vou resumir todas essas informações para você poder anotar no caderno, tá bom? Então, vou falar de novo. A mediana é a seviana que divide o lado oposto ao meio. Então eu venho nesse programa aqui, eu peço para que ele faça para mim o ponto médio, tá? Eu vou fazer, por exemplo, o ponto médio do segmento do lado BC. Olha lá, fez o ponto médio, tá aqui, ó, bem no ponto D. O ponto médio está bem no meio desse segmento. Eu também vou fazer o ponto médio do lado AC e vou fazer o ponto médio do lado AB. Pronto, e tem aí os três pontos médios, né? Eu venho aqui agora e construo a seviana. Olha, a seviana que vai de A até D, aí ó, é uma mediana. A seviana que vai do ponto C, deixa eu apertar aqui, ó, que vai do vértice C até o ponto médio F, é uma segunda seviana, é uma segunda mediana, tá? E a terceira mediana vem daqui até o ponto médio do outro lado. Aí, pessoal, nós construímos as três medianas, tá? Mediana é a seviana que divide o lado oposto ao meio. E o interessante é que elas se encontraram em um ponto ali central, né? A gente dá o nome desse ponto aqui, pessoal, ó. Aí, ó, aqui apareceu o ponto G. A gente dá o nome desse ponto de baricentro. Baricentro, tá? Baricentro é o encontro das três medianas no triângulo. E tem uma propriedade interessante que eu vou demonstrar, e a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, que esse baricentro, ele reparte cada mediana na razão 2:1. Olha só, por exemplo, da mediana AD, tá? Da mediana AD. O comprimento AG, que é uma parte maior aqui dessa mediana, é o dobro do comprimento GD, viu? Ó, o comprimento AG vale o dobro do comprimento GD. A gente fala que esse baricentro repartiu a mediana na razão 2:1. É uma informação interessante que você sabendo disso, você consegue resolver muitos exercícios associados a esse tema, tá? Muito bom. Então nós falamos da mediana. Eu vou agora voltar aqui no programa, estou apertando para ele voltar. Eu quero agora falar para vocês sobre a bissetriz, né? É uma nova seviana bissetriz. Qual é a qualidade da bissetriz? Bom, a bissetriz é a seviana que divide o ângulo do vértice onde ela partiu ao meio, tá?
é a seviana que divide o ângulo ao meio. Esta é a bissetriz, tá? Esse programa que eu estou aqui, ele tem um botão que eu consigo já construir a própria bissetriz. Aqui, tem um botão aqui, escrito bissetriz, tá vendo? Eu aperto ele, aí eu quero agora fazer a bissetriz do ângulo A, né? Então eu aperto aqui em cima desses vértices e ele vai e constrói para mim. Olha aí, ele fez a reta bissetriz, né? A seviana aqui em questão não é uma reta, é um segmento de reta. Eu vou apertar daqui e vou até lá onde ele parou lá, ó. Aí, ó, pronto, né? Então deixa eu apagar essa reta aqui que eu fiz agora. Aí, esse segmento G é uma bissetriz, dividiu o ângulo A ao meio, pessoal, tá? A qualidade da bissetriz é essa, tá? É uma seviana que divide o ângulo oposto ao meio. Deixa eu construir as outras bissetrizes aqui, porque elas também vão se encontrar num ponto especial, tá? Esse ponto que elas vão se encontrar, a gente dá o nome desse ponto de incentro, tá? Incentro é o ponto onde as três bissetrizes se encontram, viu? Aí, eu estou construindo aqui, construindo a segunda bissetriz, tá? E deixa eu construir a terceira também. Vou apertar aqui o botão. Agora a bissetriz que vai sair aqui do vértice C, tá? Então, deixa eu apertar aqui. Olha lá, o programa está fazendo para mim a terceira bissetriz, ó. Então, deixa eu já fazê-la aqui como segmento de reta. Aí, estou construindo aqui e pronto. Não, esse ponto F não ficou legal não. Tem que ser um ponto bem em cima do lado. Deixa eu construir de novo. Então, daqui até aqui. Pronto, agora ficou bom. Quando fica um pontinho preto é porque ele encontrou, né, com o lado lá. Deixa eu retirar essa reta. Aí, pessoal. Então, agora essas três novas sevianas, a qualidade delas foi dividiu o ângulo ao meio, tá bom? E elas também se encontraram num ponto aqui, né? Como eu falei para vocês, a gente dá o nome desse ponto de incentro, tá? Qual que é a qualidade desse incentro? A qualidade desse incentro é o seguinte, é o centro de um círculo inscrito, tá? Inscrito dentro do triângulo. Olha que legal, tá vendo? Né? Eu apertei aqui em cima desse pontinho G, né? Que é o incentro. Aí eu consegui construir um círculo que toca, olha só que interessante, né? Simultaneamente nos três lados do triângulo. A gente só consegue construir esse círculo quando a gente localiza esse incentro, né? Aí a partir desse incentro que a gente consegue construir esse círculo, tá? É uma propriedade interessante, viu? O incentro, tá? Então tá bom, então você viu agora a bissetriz, que é uma seviana que divide o ângulo, né, de cada vértice ao meio, tá bom? E o encontro delas chama-se incentro. Agora eu estou voltando aqui no programa para a gente poder limpar aqui. Eu agora vou falar para você sobre a altura, tá? A altura é a terceira seviana interessante que o triângulo tem. E essa altura, a gente até trabalha com essa altura mais vezes, né, em alguns exercícios. O que é a altura? A altura, pessoal, vai ser uma seviana que faz ângulo reto, tá? Faz ângulo reto com o lado oposto ao vértice, viu? Então, acabei de fazer essa seviana aqui agora, ó. AD, ela está formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto, tá? Esta seviana aqui é chamada de altura. Ela não tem nenhuma qualidade de dividir nada ao meio, tá? A qualidade dela é que quando a gente desce a altura, ela forma ângulo reto, ângulo de 90 graus com o lado oposto, tá bom? Eu vou fazer aqui as outras duas alturas, eu pedi aqui para ele fazer para mim retas perpendiculares, porque essas alturas também se encontram num ponto aqui internamente no triângulo, porque esse aqui é um triângulo acutângulo, a gente dá o nome de ortocentro, tá? Ortocentro é um nome, olha aí, ó, fiz as três alturas, né? Deixa eu marcar aqui. Na verdade, a altura não é bem essa reta, tá? Eu estou fazendo as retas perpendiculares. A altura é o segmento de reta. Por exemplo, eu vou apertar aqui em cima do B e vou até lá no lado. Olha aqui, aí. Eu vou apertar do C até aqui também para eu conseguir fazer as três alturas. Pronto. Deixa eu retirar essas retas que o programa fez pra gente aqui. Pronto. Aí, pessoal, estou com as três alturas, tá? São as sevianas que formam um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Elas também se encontraram em um lugar e o nome que a gente dá para esse encontro aqui delas, tá? É o ortocentro. Ele está marcando aqui ponto G, tá? Ortocentro. Não tem uma qualidade específica, sabe, para esse ponto aqui não, tá? E tem também uma informação interessante que não está no escopo aqui das sevianas, mas que eu quero falar para vocês, tá?
que é um quarto objeto geométrico que está presente aqui no triângulo, que é as mediatrizes, tá? Deixa eu voltar aqui tudo e vou falar para você que tem um quarto objeto geométrico que é interessante você saber também sobre aqui o triângulo, que são as mediatrizes. Mediatriz não é seviana, tá? Mas é um objeto que está presente também no triângulo. O que é a mediatriz? Mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta que passa pelo ponto médio. Por exemplo, o lado BC. Eu vou pedir para o programa aqui fazer para mim a mediatriz, tá? Do lado BC. Ó, eu vou apertar aqui em cima do B e do C. Aí, pronto. Essa reta aqui, ela não é uma seviana, porque ela não está, né, passando aqui pelo vértice, tá? Mas é um objeto interessante que tem nesse triângulo. Eu fiz a primeira mediatriz, tá? Eu vou fazer a próxima mediatriz do lado AC. Aí, ó. Eu vou fazer a terceira mediatriz do lado AB. O que aconteceu de interessante é que elas também se encontraram em algum lugar aqui dentro, você tá vendo? Né? Encontraram, eu vou marcar aqui esse encontro. O encontro das mediatrizes recebe o nome de circuncentro, ele está chamando de ponto D, tá? Qual é a qualidade interessante que o circuncentro tem? Eu fiz um ponto R aqui, deixa eu apagar. Aí. Qual é a qualidade interessante que o circuncentro tem, que é o encontro das mediatrizes, né? Isso é só uma informação extra, tá, pessoal? Olha, o circuncentro é o ponto que é o centro de um círculo circunscrito. Olha que interessante, ó. Circunscrito ao triângulo, tá vendo? Bem desse ponto aqui, eu consigo construir um triângulo que pega os três vértices, um triângulo não, né? Eu consegui construir uma circunferência, um círculo, que pega os três vértices desse triângulo. Olha que interessante, né? As mediatrizes têm essa qualidade, tá? De revelar esse ponto interessante para nós, viu? Então tá, eu fiz um quadro resumo para que se você quiser anotar no seu caderno essas informações, faça isso, viu? Eu vou mudar a tela aqui e vou trazer para esse quadro resumo, para você olhar. Vamos lá. Tá aí, pessoal. É um quadro resumo dos pontos notáveis, tá? Se você quiser tomar nota disso. Eu falo aqui para você que o baricentro é o encontro das medianas. O baricentro reparte o comprimento de cada mediana na razão 2/1, viu? O incentro é o encontro das bissetrizes. O incentro é o centro de um círculo inscrito lá ao triângulo. A gente viu, né? Essa construção. O ortocentro é o encontro das alturas. E o circuncentro é o encontro das mediatrizes. Lembrando que mediatriz não é uma seviana, tá? Ela não tem esse papel. Mas é um objeto geométrico interessante no triângulo. Eu estou colocando como extra aqui para vocês. É o circuncentro, né? O encontro das mediatrizes, e o circuncentro é o centro do círculo circunscrito. É um círculo que fica por fora, né? Que pega os três vértices do triângulo. É interessante, né? Você conhecer disso, viu? Agora vamos aprender a construir. Então vamos lá, eu vou passar a telinha aqui agora. Tá. Antes da gente construir, tem essas informações importantes que eu quero falar para vocês, ó. O triângulo isósceles e o triângulo equilátero, eles têm características interessantes nesse assunto de seviana, viu? No triângulo isósceles, a mediana, a bissetriz e a altura, ambas relativas à base, se coincidem. Aqui, pessoal, ó, essa seviana AD, tá? Ela é em relação à base do triângulo isósceles. Lembrando que o triângulo isósceles ele tem dois lados iguais, né? Dois lados congruentes, né? Então, e aí o terceiro lado a gente chama de base. É o terceiro lado que é o lado diferente dos outros dois. Então esta seviana AD, galerinha, ela é simultaneamente a mediana, tá? Então divide a base ao meio. Ela também é simultaneamente a bissetriz, então ela divide o ângulo lá também ao meio, tá? E também ela é a altura, viu? Forma um ângulo de 90 graus aqui com a base, viu? No triângulo isósceles é interessante você saber dessa informação. E também interessante saber do que acontece no triângulo equilátero, tá? O triângulo equilátero, já as três sevianas, elas se coincidem entre si na formatação desse triângulo, viu? Se o triângulo for equilátero, ou seja, tiver os três lados com a mesma medida, né? Os três lados com o mesmo tamanho, então cada seviana interna aqui que a gente fizer, né? Se ela for a bissetriz, ela também é a mediana, ela também é a altura, viu? Interessante, tá? Aí todos os pontos, o ortocentro, o incentro, o baricentro, o circuncentro, se localizam bem nessa regiãozinha onde eu estou marcando aqui, viu? No triângulo equilátero é interessante você saber dessa informação, tá bom? Então vamos agora à construção.
Imagina que você tenha que, por objetivo, no papel, construir uma mediana. Mas aí você tem que ter algumas regras especiais, tá? Em especial, eu quero que você, se você tiver condições aí de acompanhar comigo, você tenha um compasso. O compasso é um instrumento maravilhoso para a gente poder construir aqui o que a gente vai fazer, viu? Então estou pegando meu compasso aqui agora, ó. Nesse compasso, dá para ver que tem uma pontinha colorida aqui. Deixa eu colocar uma cor vermelha que fica mais nítido, tá? Ó, tem uma pontinha vermelha, é a ponta lápis. E essa outra ponta na mesma cor do compasso é a ponta seca, é onde a gente espeta, tá? Para poder fazer a circunferência. Com esse objeto e uma régua, deixa eu até pegar minha régua aqui também. Vou deixar ela aqui, ó. Com esse objeto e uma régua, a gente consegue construir a mediana. Então vamos lá, o que é a mediana? Mediana é a seviana que divide o lado oposto ao meio. Eu vou agora construir a mediana saindo aqui do vértice A, tá? Então vai ser um segmento de reta que vai daqui e vai até o lado oposto, mas tem que encontrar o ponto médio, viu? Se você usar uma régua, medir quantos centímetros tem, dividir por 2, resolve. Mas a construção fica mais fiel aqui com o compasso, porque às vezes a medida pode ser que não seja exata, né? Eu vou pegar o compasso, olha como é que a gente faz, ó. Nós temos que encontrar o ponto médio. Lembrando, eu quero fazer a mediana saindo de A e indo ao lado BC. Eu preciso, no lado BC, encontrar o ponto médio, né? Naquele programa que eu usei é só apertar um botão, né? Mas aqui não é assim, no papel não é assim, a gente tem que construir. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o compasso, você vai colocar a ponta seca no compasso lá no vértice C e vai abrir a perninha do compasso até uma abertura maior que a metade, tá? Até uma abertura que seja maior que a metade. Então, faça isso, maior que a metade, viu? Aí, você fez isso, você agora vai fazer um pequeno arco, tá? Na circunferência, aí, ó. Deixa eu pegar ele aqui, porque eu abri um pouquinho, né? Não, deixa eu voltar aqui, ó. Vou apagar, vou girar o meu compasso. Eu quero fazer um arco, aqui onde é que é o botão de giro? É aqui, né? Não, aqui é o botão que... O botão de giro é no meio. Tá bom. Deixa eu ver se eu tô com a abertura maior que a metade, que eu acabei mexendo ele aqui. Pronto, eu vou colocar assim. Aí, agora eu vou tomar cuidado para eu não fechar nem abrir o meu compasso, tá? Eu vou fazer um arco, pessoal, aqui, ó. Não precisa ser um semicírculo não, tá? Pode ser um arco mais ou menos com esse comprimento aí que eu fiz, viu? Pronto. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou pegar o meu compasso e vou colocar a ponta seca dele lá no vértice B, sem mexer no comprimento que eu tenho dele, da perninha dele aberta, tá, pessoal? Dos braços dele abertos, viu? Eu não vou nem fechar ele, nem abrir ele mais. Aí, do jeito que ele tá aqui, eu vou agora, faço um novo arco também. Opa, tô querendo abrir ele, não pode. Aí. Eu faço um arco também encontrando em 2 pontos o primeiro arco que a gente fez. Aí, ó. Tá vendo aqui, né? Eu venho agora com o lápis, eu venho e marco aqui esse primeiro encontro, marco aqui esse segundo encontro, e esses 2 encontros são os que eu preciso para poder encontrar o ponto médio. Eu agora venho com a régua, tá? Deixa eu girar minha régua aqui, ó. E agora com a régua, eu venho e calibro a régua aqui para poder pegar esses 2 pontinhos, ó. Deixa eu girar minha régua aqui para poder... Aí, ó. Tá vendo que minha régua tá pegando os 2 pontinhos? Aí eu venho com o lápis e lá no lado eu marco exatamente esse alinhamento, tá vendo? Nessa construção que a gente fez, a gente acabou de conseguir encontrar o ponto médio, pessoal, tá? Posso chamar de M, ponto médio, ponto M. Nesse momento, eu já tenho agora condições de traçar a mediana, viu? Eu venho com a régua, aí eu miro a régua lá no vértice, giro aqui. Deixa eu girar a régua aqui, ó, para poder, traçar a mediana, viu? Olha lá, eu ajusto a régua lá do vértice, tá? No papel, é mais fácil você fazer isso, né? Aí, ó, prontinho. Agora eu venho com a caneta e marco aqui, ó, pronto. Olha lá, acabei de construir a mediana, viu? Tá vendo? Deixa eu tirar minha régua daqui, ó. Aí. Justificativa, pessoal. Por que com essa construção que a gente está fazendo, né, a gente garante que esse ponto M, ele é o ponto médio mesmo, né? Que garantias a gente tem que esse ponto M é o ponto médio? A garantia que a gente tem, pessoal, é que está presente aqui uma construção de um losango, que a gente acabou de fazer um losango sem perceber que fez o losango. Olha, o que eu vou falar agora para vocês é justificar por que esse ponto M é mesmo o ponto médio desse lado, tá?
por essa construção, viu? É que se você vir aqui, ó, e fazer aqui, ó, se a gente vir aqui fazer ligar esses segmentos aqui, ó, esse ponto, tá? Até o vértice. Esse segundo ponto aqui, ó, até o vértice. Ah lá. E eu vou também fazer a ligação desse ponto até o vértice C e desse ponto até o vértice C. Olha o que a gente acabou de construir, um losango, tá? Olha, essa medida, ela tem o mesmo tamanho dessa, porque a gente usou a mesma abertura do compasso, né? Que também tem esse mesmo tamanho aqui, porque esse segmento foi construído com a mesma abertura do compasso, né? Nós temos agora um losango, né? E no losango tem a seguinte qualidade, ó. Essa linha aqui, pessoal, ó, essa linha aqui, o segmento BC, é a diagonal maior desse losango que a gente fez, tá? E se eu vier aqui, ó, e fazer esse segmento aqui, ó, olha lá, esse segmento na vertical, que passou inclusive pelo ponto médio, esse segmento na vertical é a diagonal menor. No losango, diagonal maior e diagonal menor tem uma propriedade que se encontram em seu ponto médio, viu? Esse encontro aqui faz com que essa diagonal maior seja dividida ao meio, tá? Porque a gente acabou construindo um losango sem saber que estava construindo, né? É uma justificativa, tá, pessoal, do porquê que isso aqui realmente é o ponto médio, tá? Mas quando os alunos constroem a mediana, essas outras coisas todas aqui são lápis, né? A gente pode pegar a borracha e vir apagando aqui, ó, porque o que interessa mesmo é esse ponto M aí, viu? Olha lá, vou vir apagando tudo aqui, o que interessa mesmo é o ponto M. Esses outros risquinhos aqui eu vou ter dificuldade para apagar, tá? Mas no papel talvez você consiga apagar com mais tranquilidade, viu? Aí pronto, construiu a mediana, tá? Interessante, né? Eu vou agora mudar a tela aqui e vou explicar para você que aquela propriedade que eu tinha falado agora há pouco para vocês do baricentro, tá? O baricentro reparte o comprimento de cada mediana na razão 2:1. É o maior barato saber disso, galera. Eu peguei um triângulo aqui agora, que já tem mostrado aqui duas medianas, tá? A terceira mediana é a mediana que vem aqui do A, passa no G e continua aqui até o ponto médio. Essa terceira eu não vou fazer não, porque a demonstração que eu vou fazer, vou usar só essas duas, mas vale para a terceira também, tá? De modo análogo. Eu vou mostrar para você agora o seguinte, ó, a seviana BF é uma mediana e também a seviana CE é uma outra mediana, eles se encontraram aqui no ponto G, que a gente pode chamar esse ponto aqui de baricentro. Eu tinha falado para vocês que esse baricentro reparte, né, cada mediana na razão 2:1. É como se fosse assim, pessoal. Se eu vim aqui e falo que o segmento GF vale Y, se o segmento GF vale Y, então o segmento BG vale 2Y, vale o dobro, tá? É isso que significa repartir, né, o comprimento na razão 2:1. É como se o lado maior tivesse 2 unidades e o lado menor tivesse 1 unidade. O lado maior ser o dobro do menor, viu? E acontece o mesmo também aqui, ó. Se eu venho e falo que o segmento EG vale Z, né? Se eu falo que esse segmento EG vale Z, o segmento maior GC vale 2Z, o dobro, tá? O dobro. Essa é a propriedade que o baricentro revela para nós. Mas eu vou mostrar para você que isso realmente é assim, tá? Eu vou apagar aqui e daqui a pouquinho eu coloco essas letras de novo, viu? Primeira situação, pessoal. Eu posso vir aqui agora e criar um segmento de reta chamado EF, ó, que vai do E até o F, tá? E o segmento que liga dois pontos médios no lado do triângulo, que é o caso aqui, né? O E e o F são pontos médios dos lados. Esse segmento EF ele recebe o nome de base média, tá? Base média do triângulo. Tem uma propriedade chamada o teorema da base média do triângulo, que diz que a base média é a metade do tamanho do lado paralelo a ele, tá? É uma propriedade que eu já vou usar, viu? Chamado teorema da base média. Então, se eu venho aqui, ó, e falo que esse segmento EF vale x, viu? Eu posso com liberdade agora vir falar que o segmento BC vale 2x. Aí, ó, tá? Esse segmento é a metade desse. Para você consultar essa informação, anota o nome aí, ó, teorema da base média do triângulo, para depois você ver alguma demonstração na internet comprovando isso que eu estou falando para você, tá? Ótimo, então já estamos sabendo que o segmento EF é a metade do segmento BC, que é o lado do triângulo. Note bem agora, pessoal, a gente tem dois triângulos aqui, o triângulo EGF e o triângulo BGC. Eu vou mostrar para vocês que esses triângulos, eles são dois triângulos semelhantes. Eu vou mostrar isso agora para você, ó.
O triângulo EGF, ó, o triângulo EGF, ele é semelhante ao triângulo BGC. Eu vou até te adiantar qual caso, tá? Pelo caso ângulo-ângulo. Eu vou te mostrar aqui agora. Quando dois ângulos são iguais, são congruentes, né, em dois triângulos, então a gente pode falar que esses triângulos já são semelhantes. Um é proporcional ao outro, tá? Veja, por exemplo, que esse ângulo aqui, pessoal, ó, onde eu estou marcando, eu vou fazer um risquinho nele. É igual a esse ângulo de baixo aqui, porque são opostos pelo vértice, tá bom? Então já tem um ângulo igual, né? O ângulo no vértice G do triângulo de cima e o ângulo no vértice G do triângulo de baixo. Um ângulo igual. Vou te mostrar que tem um outro ângulo igual, né? Aqui, ó, congruente, ó. Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de dois risquinhos, é igual a esse ângulo aqui também, ó, no vértice B. O do vértice F e do vértice B são iguais porque eles são alternos internos, né? Os lados EF e BC são paralelos. É a propriedade do teorema da base média, afirma isso, tá? Então esse ângulo é igual a esse. Aí veja, já temos dois ângulos, né? Caso AA atendido. Significa então que os dois triângulos aqui, o de cima e o de baixo, são semelhantes. E se eles são semelhantes, a gente consegue perceber agora a proporção dessa semelhança, viu? Se esse lado menorzinho vale x e o lado menorzinho não, né? Do triângulo EGF, esse aqui é o lado maior, né? Se o lado maior do triângulo de cima vale x e o lado maior do triângulo de baixo vale 2x, significa que a proporção um é o dobro do outro. Ou então o outro é a metade de um em termos de comprimento de lado, viu? Ó, já está revelando para nós. Então significa que cada lado do triângulo EGF é a metade do comprimento do lado do triângulo BGC. Ou em outras palavras, cada lado do triângulo BGC é o dobro do tamanho de cada lado correspondente do triângulo EGF. Isso significa que se eu venho aqui, ó, e chamo o segmento GF de Y, lembra que eu tinha usado essa letrinha agora há pouco? Esse segmento vale Y, esse segmento BG é o dobro. É o dobro. Por quê? Porque a razão de semelhança nos revela isso, tá? Se esse segmento EG vale Z, então o segmento GC, que é o correspondente, né, vale 2Z. Aí, nesse momento a gente consegue ver que a mediana foi repartida numa proporção 2 para 1, viu? É a demonstração, tá, pessoal? Então, se eu fizesse a outra mediana aqui também, eu conseguiria, de modo análogo, fazer essa mesma argumentação, tá? Então, sabendo dessa informação, olha um exercício que eu vou colocar para vocês. Na verdade, dois. Se você até puder pausar o vídeo para tentar resolver sozinho essa questão 1, para ver se você vai dar conta de fazer, tá? Mas eu vou falar já o resultado agora, ó. No triângulo ABC, a seviana AM é mediana. Se AG mede 18, quanto mede o segmento AM? Eu só não mencionei aqui, pessoal, para você, já vou adiantar, que o ponto G é baricento, viu? Tinha que ter essa informação aqui. Eu já estou adiantando para você, tá? O ponto G é baricento. Se o ponto G é baricento e esse segmento aqui maior vale 18, a minha pergunta é quanto que vale o segmento AM? Na verdade, quanto vale todo o comprimento da mediana, né? O AM. Olha, pela explicação que você viu agora há pouco comigo, esse lado maior é o dobro do lado menor se esse ponto G é baricento, tá? Se aqui é 18, então essa parte GM é a metade, né? Vale 9 centímetros. Pronto. E de posse dessa informação, você já consegue falar para mim que a medida AM é 18 mais 9, ou seja, 27 centímetros. Esse é o gabarito. E aí, você conseguiu fazer? Deixa eu subir aqui, ó, e vou te falar um outro exercício, tá? Eu também não mencionei aqui, mas já vou adiantar, viu? O ponto G aqui, pessoal, ó, é também baricento, tá? O ponto G é baricento. É para fazer esse exercício considerando isso. Pausa aí o vídeo, vê se você vai dar conta de calcular o perímetro que eu estou pedindo aí, tá? Mas eu vou dar sequência aqui, vamos lá. No triângulo ABC, da figura a seguir, aí você vê, né, o triângulo ABC todinho aqui, a seviana AM é mediana. Ó, de A até M é mediana essa seviana aqui. Então, de cara, pessoal, mediana divide o lado oposto ao meio, né? Se o lado BM vale 10, então o lado MC também vale 10, tá? Porque é a qualidade da mediana, né? Divide o lado ao meio. Então, quer dizer que o lado BC inteiro é 20, né? Quer dizer que daqui até aqui, ó, vale 20.
Já vamos dar de posse dessa informação para a gente resolver o problema. Sabendo que o seu perímetro mede 50, né, o perímetro do triângulo ABC mede 50, quanto mede o perímetro do triângulo AMC? Bom, localiza esse triângulo AMC para a gente poder responder ao exercício, né? Ó, o triângulo AMC vem AMC, olha os vértices aqui, ó, né? Significa então que para a gente poder descobrir esse perímetro, eu já sei que o lado MC vale 10, né? Já sei que vale 10. A gente consegue descobrir esse pedacinho GM aqui agora, por essa propriedade do baricentro que eu te expliquei. Olha, se o AG vale 6, né, o GM é a metade do 6, viu? Então o GM é 3. Significa então que esse lado aqui ó, vale 9, né? Olha que informação que a gente precisa, né? Ó, então um lado vale 10 e o outro vale 9, já temos 19. O terceiro lado, que é o maior aqui, tem uma letrinha X nele. Então a gente tem que conseguir calcular esse X, tá? Uma maneira de calcular esse X é pela informação que eu falei para você que o perímetro do triângulo original, né, do triângulo ABC, é 50. Então vou montar uma equação aqui para a gente poder encontrar essa medida do lado X, tá? Bom, já que o perímetro, né, ó, o perímetro, a gente expressa perímetro por 2π, tá, pessoal? O perímetro do triângulo ABC, opa, falta um C aqui, ó, é igual a 50, então a gente pode montar a seguinte equação. Olha, o lado AB vale 3x menos 1. Então, 3x menos 1. Vamos somar com o lado BC, que vale 20. Né? Perímetro é a soma dos lados, né? E vamos somar com o lado AC, que vale 6x menos 5. Aí. A soma desses três lados tem que ser igual a 50. Pronto. Com essa informação, eu acho que a gente consegue encontrar o x, né? Olha, você está vendo aqui, ó, o monômio 3x e mais 6x. Então você pode somar os dois, vai dar 9, 9x. Agora os números que não tem x, eu estou vendo, ó, menos 1 mais 20 menos 5. Se você pegar menos 1 mais 20, dá mais 19. Mais 19 menos 5 dá mais 14. Então, igual a 50. Esse mais 14 vai para lá subtraindo, né? Passa menos 14. 50 menos 14 dá 36. Aí a gente tem essa equação aqui, ó, 9x igual a 36. Aí você pega o 9 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, aí divide por 9, né? Colocando 3 aqui. Aí, 36 dividido por 9 dá 4. X igual a 4. Ok. Se x vale 4, eu acho que nós então conseguimos, né, pessoal? Encontrar aqui a medida AC, né? Que é a que faltava para a gente, né? A medida AC vale 6x menos 5. E o x é 4, pessoal. Então a medida AC vai ser 6 vezes 4 menos 5. 6 vezes 4 é 24, 24 menos 5 é 19. Opa, precisávamos desse valor, né? Vou até colocar um 19 aqui do ladinho, né? Agora pronto, pessoal. Então a gente tem condições de calcular o perímetro do triângulo que está pedindo, né? AMC. O perímetro então vai ser 9, que é a medida AM, mais 10, que é a medida MC, mais 19, que é a medida AC, que acabamos de encontrar. Então, 9 mais 10, 19, 19 mais 19, 38. E aí, foi esse o valor que você encontrou? Tá? Não precisa colocar a unidade de medida não, viu, pessoal? Aqui não está falando nada de metro, 8 centímetros, tá? 38. Esse é o gabarito, tá bom? Tá, então vamos para a próxima agora? Vou te mostrar aqui, ó, como é que constrói a bissetriz, tá? Como é que você, usando régua, né, e compasso, aí são dois instrumentos que a gente vai fazer uso aqui para construirmos essa bissetriz. Vou te mostrar como é que constrói ela. Você sabe que a bissetriz é a seviana que divide o ângulo ao meio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou querer construir a bissetriz partindo aqui do vértice A, tá? Então eu tenho que dar conta agora de dividir o ângulo A ao meio, né? E fazer o segmento e encontrar aqui o lado BC. Se a gente utilizar uma régua, que é o transferidor, talvez a gente consiga calcular quantos graus tem aqui, e aí a gente vê, né? Divide por 2 e marca. Só que no compasso é melhor, porque às vezes pode dar uma medida decimal, né? E aí a gente não consegue ter uma construção fiel, mas com compasso vai ser. Vou te mostrar como é que é, tá? Faz assim, pega o compasso e coloca a ponta seca do compasso lá no vértice A, tá? Aí a abertura do compasso pode ser pequenininha, tá, pessoal? Não precisa preocupar com a dimensão dela não, pode ser uma abertura pequenininha. Aí, você vai fazer assim com o compasso, eu vou marcar aqui, vou deixar o número 3,8. Você vai fazer o seguinte, ó, com o compasso ponta seca lá no vértice A, você pega o compasso e faz o seguinte, ó,
faça um pequeno arco para a gente poder marcar aqui no lado AB. Tá? Pega o compasso, gira ele sem estragar ele, sem abrir ou fechar mais ele, tá? E marca aqui também, opa, e faça uma marcação aqui também nesse outro. Ih, mexi com a figura, vou desfazer, eu acho que volta. Aí, voltou. Com compasso, tem que conseguir pegar o compasso. Aí, faça um risquinho aqui para poder marcar o lado, tá? Pronto. Pega esse compasso seu sem estragar a abertura dele, tá? Tira ele lá e põe a ponta seca na primeira marcação que você fez. Olha lá, põe a ponta seca e com essa ponta seca lá, faça um novo arco. Aqui, ó, essa parte de dentro aqui, ó. Faça um novo arco. Acho que eu vou fazer um arco maior, tá? Aí, faça um novo arco. Aí, pega o seu compasso, coloca a ponta seca dele lá na outra marcação que você fez, sem deformar a abertura dele, com a mesma abertura, tá? E faça um novo arco encontrando esse primeiro arco que você fez. Aqui, vou fazer aqui. Aí. Nos interessa esse ponto de encontro aqui, pessoal, tá? Pega o seu lápis, marca aqui, ó, onde encontraram os dois arcos. Aí pronto. Já pode retirar o compasso. Note bem, você está vendo que a gente fez uma abertura nos braços do compasso. Foi a mesma abertura que construiu essa marcação e também que construiu as outras duas marcações. Se você não entendeu, volta o vídeo aí para você fazer igual a mim, tá? Aí agora é só pegar a tua régua e traçar aqui, ó, a bissetriz ligando aqui, ó, do vértice até essa marcação que a gente fez agora, ó. Olha lá. Liga lá, né? Faz o ajuste aí, o calibre da sua régua, alinhando o vértice com esse pontinho, tá? Vou fazer bem arrumadinho aqui. Aí, ó. Pronto. Não, eu dei uma arrastadinha aqui. Agora sim. Vou pegar agora a minha caneta azul e vou marcar aqui, ó. Olha lá, ó. Pronto. Acabei de construir a bissetriz. Deixa eu retirar a régua aqui, ó. Beleza. Vou fazer uma marcaçãozinha mais forte aqui, ó. Indicando. Pronto. Eu acabei de construir a bissetriz, acabei de conseguir fazer com que esse ângulo aqui, né, seja igual a esse aqui, ó. Acabei de dividir o ângulo A no meio, tá? Eu vou justificar para vocês por que realmente com esse procedimento que a gente fez com o compasso, garante que a gente dividiu aquele ângulo lá no meio e essa linha azul, ela realmente é a bissetriz, tá? Eu vou te explicar por quê, viu? É que está presente aqui também dois triângulos congruentes. A gente acabou construindo dois triângulos congruentes sem perceber, viu? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, um segmento de reta e construir esse daqui, ó, que foi lá da primeira marcação com a segunda. Eu venho aqui e construo também um outro segmento de reta que veio dessa marcação aqui com a segunda. Aí a gente tem o seguinte, ó, deixa eu chamar isso aqui de ponto C e ponto D, só para poder fixar as ideias, tá? Eu vou chamar isso aqui de ponto E também, tá? Olha, o segmento AC, ele tem o mesmo tamanho do segmento AD, porque foi feito com a mesma abertura do compasso. O segmento DE também tem os mesmos tamanhos, pessoal, tá? Do segmento C e dos outros segmentos, porque a gente não alterou o comprimento, né? A abertura do compasso. Então, nós acabamos de fazer triângulos isósceles, tá? O triângulo ACE é um triângulo isósceles, né? Ele tem dois lados iguais, assim como também o triângulo ADE, né? E esses dois triângulos aqui, eles são congruentes, tá? O triângulo ACE, ele é congruente ao triângulo ADE, pelo caso lado, lado, lado. Deixa eu tirar a regra aqui. Pelo caso lado, 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 né? Você lembra do caso lado, 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 né? O caso lado, lado, lado é aquele que você olha para os três lados de um triângulo e identifica que eles são congruentes, têm o mesmo tamanho que os outros três lados do segundo triângulo, tá? Veja, por exemplo, aqui, ó, que o lado AC e o lado CE são congruentes com o lado DE e com o lado AD, já tem dois lados iguais, né? E o lado AE é um lado comum, né? Então, também tem o mesmo tamanho para um quanto para outro. Pelo caso lado, 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 esses dois triângulos são congruentes. Se são congruentes, seus ângulos internos são iguais, viu? Então, o ângulo nesse vértice tem o mesmo ângulo desse, tá? Comprovando, então, que essa linha que a gente traçou aqui fez com que fossem construídos dois ângulos iguais, congruentes, né? Nesse vértice aqui. Ou seja, dividiu o vértice A ao meio, tá?
Então, essa construção que a gente faz, ela garante que a gente conseguiu sim construir a bissetriz, viu? Aí tem um exercício que eu coloquei aqui para você. Pausa o vídeo, tá? Para você ler o enunciado. Vê se você consegue calcular para mim os valores do x, do y e do z, tá? Eu vou mandar aqui agora para ver se vai bater com o que você fez aí, viu? No triângulo ABC da figura a seguir, então o triângulo está aqui, tá? ABC. A seviana AD é bissetriz. Se AD é bissetriz, ela dividiu o ângulo lá no vértice A ao meio. Se tem x aqui, ó, na direita, então, pessoal, tem x aqui também na esquerda, tá? Os ângulos aqui são iguais, já que foi dividido ao meio. Então, ó, uma constatação importante, viu? Encontre as medidas de x, de y e de z. Bom, nós podemos fazer algumas conjecturas para tentar encontrar aqui as medidas, mas um modo que eu vou recomendar para você aqui é o seguinte, ó, se concentra no triângulo ABC. Veja que no triângulo ABC, os três ângulos, né, tem a letrinha x neles, né? Isso é um ótimo indicativo, porque a gente vai conseguir montar uma equação para calcular esse x. Quem aí lembra quanto vale a soma dos três ângulos, né, de um triângulo? Você lembra aí, ó, do triângulo ABC? Quanto que vale, né, a soma do ângulo A com o ângulo D com o ângulo C? Né? De qualquer triângulo, a soma dos três ângulos vale 180 graus. Então, vamos montar essa equação aqui que a gente consegue calcular o x. O ângulo A, né, vale x. Ó, lembrando, hein? Eu estou falando do triângulo ABC, viu? Estou me concentrando aqui no triângulo ABC, tá? Aí o vértice A é só o pedacinho aqui do triângulo da esquerda, que vale x. Mais o do vértice D é esse, tá? Que é 3x menos 20. Olha lá, 3x menos 20. Mais o do vértice C é x mais 25. Muito bom. Isso aqui tem que ser igual a 180 graus. Vamos ver o que a gente pode somar aqui. Eu estou vendo x mais 3x mais x. Então, x mais 3x é 4x, mais x vai dar 5x. 5x. Menos 20 mais 25 dará mais 5. Né? Diminui e conserva o sinal do maior. Igual a 180. Pega esse mais 5, manda para lá subtraindo, menos 5. E fica 180 menos 5, 175, né? Então 5x é igual a 175. Significa então que a gente vai ter que dividir por 5 agora, né? O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Deixa eu dividir aqui no cantinho aqui, ó. 175 dividido por 5. O melhor aqui é 3. 3 vezes 5 é 15. 17 menos 15 dá 2. Desce o 5, formou 25, então aqui dá 5, né? 5 vezes 5 dá 25, subtraindo aqui dá 0. Encontramos o resultado, ó. Então a medida x vale 35 graus. Encontramos a primeira resposta, né? Pediu para encontrar aqui o x, o y e o z, né? Então x é 35. Já que x é 35, então você pode trazer esses valores para cá, né? Ó, aqui é 35 graus, né? E aqui também é 35 graus. Traga para esse ângulo aqui, pessoal, ó, o 3x menos 20, porque a gente já consegue calcular o ângulo y imediatamente, né? Porque a soma desse ângulo da esquerda com o da direita tem que dar 180 graus, né? Tem que dar meia volta, né? Já que os pontos C, D e B são alinhados, né? Então tá bom, já que x é 35, traga para cá, ó. A expressão 3x menos 20 graus vai ficar 3 vezes 35 menos 20. 3 vezes 35 dá 105. 105 menos 20 dá 85. Então aqui tem 85 graus, viu? Bom, se aqui tem 85 graus, a gente consegue calcular o y, não consegue? Consegue, né? Lá naquele vértice, ao redor aí do vértice D, então a gente tem que 85 mais o ângulo y tem que dar 185. 180, né? Meia volta. Pega o 85, manda para lá subtraindo e vai dar 95, né? O ângulo y dá 95 graus. Ok, encontramos o y. Vou colocar aqui, ó, 95, pessoal. Né? Deixa eu dar uma melhoradinha nesse 35 aqui, que pareceu um número 350, né? Vou colocar aqui, ó, 35 e uma bolinha. Aí. Então tá bom. Falta agora encontrar o z. Para encontrar o z, a gente pode se concentrar no triângulo ADB. Não pode? Pode, vamos fazer de preto, ó. O triângulo ADB. No triângulo ADB, se pegarmos o ângulo A, somarmos com o ângulo B e somarmos com o ângulo D, tem que dar 180 graus, né?
Deixa eu já virar a tela aqui, que senão vai ficar aparecendo em cima do meu rostinho aqui, ó, da aula. Aí, pronto. O ângulo A é 35, né? 35 graus é esse, pessoal, o ângulo A, né? Mais o B. O B é o ângulo Z que a gente quer encontrar. Mais o ângulo D, que é o 95, né? Mais 95 graus, igual a 180. Bom, somar 35 com 95, nós vamos encontrar 130, né? 130 mais Z é igual a 180. Aí pronto, né? O 130 passando para lá, subtraindo. Então, a gente agora consegue encontrar, aí ó, 50, né? O ângulo Z vale 50 graus. Acabou. Resolveu. Tranquilo? Foi esse mesmo gabarito que você encontrou? Muito bom, hein? Então tá bom. Então vamos agora para a última construção. Construção da altura. Se você tiver com um esquadro, pessoal, esse é o ideal. Esse é o ideal. Apenas o esquadro já é suficiente, não precisa nem demonstrar, né? Se você estiver usando um esquadro, que bem no vértice reto aqui do esquadro, né? Onde tem a marcação da numeração, ali a gente tem um ângulo de 90 graus. A gente já pode fazer uso dessa ferramenta, né? Se, por exemplo, eu quero construir a altura partindo do vértice A. Então eu posso pegar o meu compasso, eu arrasto o meu compasso aqui, ó, olha o tanto que vai dar certo, ó. Eu alinho, né, um cateto. O esquadro tem o seguinte, ó, esses dois lados que formam um ângulo de 90 graus são os catetos, e aí esse outro segmento aqui é a hipotenusa, tá? Eu alinho o cateto lá com o lado bonitinho, na hora que ele estiver alinhadinho, eu arrasto até eu encontrar, até ali em cima, pessoal, ó, até eu conseguir encontrar o vértice A. Eu vou dar uma arrastadinha aqui, opa, encontrei. Prontinho. Alinhei, né? Tá alinhado o braço aqui com o lado, ó. Aí eu pego minha caneta azul e risco aqui, ó. Opa, saiu da régua. Deixa eu riscar aqui com a régua. Opa. Eu não sei não, hein? Não tá querendo acompanhar a reguinha não. Deixa eu vir aqui, ó. Agora vai dar certo. Aqui. Aí, ó. Agora vai dar certo. Pronto. Aí. Consegui fazer esse segmento, né? Retiro ali o esquadro e eu tenho certeza que o ângulo que está formado aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, tá? Por quê? Porque no esquadro tem um ângulo de 90 graus nele, né? É isso aí. Ó. Construiu a altura, tá? Marca um ponto aqui, por exemplo, o H. Aí você acabou de construir a seviana, que é a altura AH. Não precisa demonstrar nada, porque a gente está usando aqui um esquadro, né? Que por construção da própria régua já é formado por 90 graus, viu? E um último exercício, essa questão 4, que envolve aqui o triângulo. Pausa o vídeo, vê se você vai dar conta de calcular ele, tá? Tá bom, pessoal, vou mandar o cálculo aqui, ó. Vamos ver se vai bater com o que você tentou fazer aí, ó. No triângulo EEF da figura a seguir, a seviana FP é a altura. Encontre as medidas de x e y. Tá, o triângulo EFG tá aqui, parece isósceles, mas não falou nada lá, então, né? Não vamos levar isso em conta. A linha preta, o segmento aqui, essa seviana FP, ele diz que é a altura. Pessoal, então imediatamente já podemos calcular o y, né? Sem nem mesmo fazer qualquer cálculo, né? Se é a altura, então o ângulo que está formado ali é de 90 graus, né? Aí, ó, encontramos o y, é 90 graus, né? E, gente, se aqui é 90 graus, a gente pode também afirmar o lado de cá, né? Esse outro ângulo aqui, ó, da parte superior também é 90, né? E esse ângulo sendo 90, você já tem 50, aqui 90, a gente está pedindo calcular o x, né? Ah, então pronto. Ó. Então, desse triângulo EFP, né? Então a gente já consegue calcular o x agora. Ó. O triângulo EFP, um dos modos, né? A soma do ângulo E com o ângulo F e com o ângulo P tem que dar 180 graus, né? O ângulo E vale 50, tá lá em cima. O ângulo F é o x, que a gente quer calcular. E o ângulo P é 90 graus, é o ângulo de vermelho aqui superior, né? Tem que ser igual a 180 graus. 50 mais 90 vai dar 140. 140 mais x é igual a 180. Agora, tirando, né, esse 140 para o outro lado, passando, subtraindo, né, trocando de sinal, você encontrou x igual a 40? E aí, foi esse o gabarito que você encontrou? Né? 90 e 40? Então tá bom, parabéns, tá? Essa é a nossa aula. Um abraço para vocês, bons estudos!